Doutora Ângela, é um prazer inenarrável, é um prazer inestimável tê-la mais uma vez na bancada do A Voz de Campos. Prazer é todo meu Seu Josiel, se eu não me engano, ele... Né, abriu, Josiel, o microfone? Abriu? Tá direitinho? Tá direitinho. O prazer é todo meu, né? Uma boa noite especial aqui pra essa bancada incrível, né? Pro Josiel, tô matando saudade da Rede Aurora, essa casa qual eu pertenci, né, durante um bom tempo, fez parte da minha... Pertenci? Pretérito? Não, mas vamos lá, como apresentadora, agora tô na posição aqui de entrevistada, né? Mas a Rede Aurora, ela mora no meu coração, faz parte da minha história, faz parte da minha vida e vou levá-la aí, né, eternamente nessa caminhada, nessa nossa construção. Fica à vontade, vai ser um bate-papo bem informal e a senhora tem hoje, né, esse espaço todo seu para a senhora falar. Muito obrigada. Tá, quero dar uma boa noite especial aí para quem tá acompanhando. Eu não tô conseguindo ver, né, os nomes aqui porque o meu Facebook deu um problema, mas eu já vi, né, que a Elisa, a Michele, tem diversas pessoas de Cardoso Moreira acompanhando. Então quero dar uma boa noite especial para a cidade Carinho, né, minha cidade que me adotou, né? A minha cidade natal é Campos dos Goytacazes. Eu não sou filha da terra, mas eu sou filha do coração. Boa noite, Cardoso Moreira. Boa noite, Campos dos Goytacazes. Boa noite, todo o interior do estado do Rio de Janeiro. Perfeitamente. Então vamos ao jornal de hoje. Pietro! Agora sim, né, Germano? Agora sim, Pietro! Escândalo em Cardoso Moreira. 20% dos candidatos a vereador são são acusados de fraude na cota de gênero e 8 já foram condenados, Pietro. Fala pra gente. É isso aí, Germando. Além dessa polêmica, olha só o que a gente vai abordar no Jornal A Voz de Campos de hoje. Ações no estado e no município de Campos pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Caiu na rede, né, com escândalo nas eleições de Cardoso Moreira. E o aumento exorbitante do IPTU na cidade Carinho. Os bastidores da Câmara, com os destaques da sessão solene em comemoração aos 190 anos de Campos. Entrevista com a prefeita de São João da Barra, Germando, Carla Capucci, e os destaques das sessões desta semana agora, além, claro, da entrevista de estúdio com a doutora Ângela Campos e no segundo bloco a entrevista com o vereador de Campos, Rogério Matoso. Só faltou você citar, né, e ter uma entrevista com a prefeita da cidade Carinho. Por que não, Pietro? Você dessa vez deu, mas você vai ter oportunidade já, em breve. Olha, aproveitar enquanto ainda é prefeita, né? Enquanto, né? Ações. Então é melhor correr. Eu não disse nada. Eu não falo nada. Eu só ouço e faço as perguntas. Ações no estado e município pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo, Pietro. É isso, Germando. Vamos lá, rapidamente. O governo, né, do estado, aí liderado pelo governador Cláudio Castro, do PL, sancionou nesta quarta-feira, dia 2, dia inclusive mundial da conscientização sobre o autismo, a lei que estabelece o cordão de quebra-cabeça como símbolo exclusivo para a identificação de pessoas com o laudo do TEA, né, o transtorno do espectro autista. A sanção tem como objetivo ampliar os mecanismos de identificação e garantir prioridade de atendimento nos serviços públicos e privados. Já em Campos, o vereador Leon Gomes, do PDT, realizou um evento pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo no Jardim São Benedito, reunindo famílias típicas e atípicas em um espaço acolhedor. Leon também está à frente, gente, da realização de mais um Respectro, que é a Conferência Municipal em Apoio ao TEA. O evento acontecerá no dia 26 deste mês, agora de abril, e já tem 2 de seus 3 lotes aí de ingressos esgotados. A entrada é gratuita, mas as vagas são limitadas, Germano. Perfeitamente. Doutora Ângela Campos, aproveitando esse dia, né, que é tão importante para o nosso país, fala um pouquinho, né, pra gente sobre, né, esse dia e como a senhora vê, a senhora que tem essa causa, essa bandeira, né, e como é, né, esse dia para a senhora.
Boa noite novamente, né? Eu sou mãe atípica. O autismo é uma pauta que vem sendo discutida, né, muito pós-pandemia, talvez até pela proximidade entre as famílias e os seus filhos, né? Pais, mães, avós, enfim. E pôde-se notar, né, as características e então iniciar ali uma investigação muito mais firme. Estou falando isso porque estudos, né, inclusive no meu mestrado, eu voltei o meu mestrado todo para a parte do autismo e houve esse boom pós-pandemia, essa verificação pós-pandemia. Mas o autismo, ele não está aqui para ser romantizado. Falta muito. O autismo é muito mais do que um cordão com quebra-cabeça. O autismo é muito mais do que um dia em abril. O autismo é uma condição e é uma luta. É uma luta pela inclusão, é uma luta por direitos, é uma luta para que as nossas crianças, nossos adolescentes, eles possam ter melhores condições de vida. Os tratamentos são caros. O SUS, ele não oferta tudo e mesmo assim, o que oferta de forma escassa. Eu acho muito bonito todos os eventos que são realizados, né, no dia da conscientização, porém, geralmente fica só no dia. É exatamente isso que eu ia comentar e perguntar à senhora. É muito fácil comemorar o dia, né, o Dia Mundial, né? O governo muitas das vezes se beneficia muito, né, dessas publicidades que são feitas, mas na prática, como a senhora vê, né, o Brasil realmente se importa, os nossos governantes se importam com os nossos autistas? Isso. Fala. Vamos numa escala, como o boom, né, da descoberta, o autismo ele sempre existiu, mas a descoberta de um volume crescente, né, e cada dia mais nascem mais autistas, ele veio lá, né, durante a pandemia. O governo federal, ele procurou uma medida, sim, de tentar atender as crianças atípicas, né? Porque a gente sabe que os municípios, eles são pobres, né? Não todos, mas em sua maioria não teriam condições de estar arcando aí, porque é TO, é fono, é psicólogo, é neuropediatra, neuropsicopedagoga, medicamentos, exames. Na verdade, são muitas terapias para poder abarcar um tratamento que seja eficiente e eficaz para o autismo. Então ele criou um programa que é o chamado programa eMulti, onde o governo federal ele manda uma verba, tá, para ajudar os municípios a arcar com essa contratação e criar aí seus programas, suas clínicas, né? Cada município trabalha segundo a sua necessidade, a sua realidade. Porém, na prática, a gente vê governantes que não se importam, governantes que oportunizam um dia para fazer a famosa politicagem, fazem aquele evento colorido, abraçam criança, né? Pega a criança no colo e depois a vida que segue, né? Eu já ouvi, né, uma frase a qual eu fiquei muito sentida, né? Quem fez o filho, que tome conta. Exatamente. E eu ouvi isso de quem tá com a caneta na mão. E aí a gente vê pessoas quem foi eleito para cuidar desses também. Pessoas que estão no poder, que têm a responsabilidade, o dever de cuidar de todas as pessoas, pensam assim, na frente, na verdade, é que ficam querendo dar uma de... né? Vamos fazer foto, vamos criar clínica, mas na prática não funciona. Enfim, para você ter noção, eu, né, como mãe atípica, eu coloquei a primeira neuropediatra na cidade de Cardoso Moreira, fui eu que contratei, numa época onde os municípios brigavam e lutavam para poder contratar uma neuropediatra, porque foi na pandemia, a doutora Jéssica Amorim. Fatalmente, a doutora Jéssica Amorim permaneceu na cidade de Cardoso Moreira atendendo apenas até terminar a eleição. Terminou a eleição, ela foi dispensada. Perfeito. A clínica que eu visitei, né? Eu sei que a pauta está muito grande, mas eu preciso falar. Tem uma clínica que está sendo construída também em Cardoso Moreira, que eu fiquei extremamente feliz, porque era um projeto meu, mas a intenção não era cuidar das crianças. A intenção era tentar dizer que estava fazendo um trabalho voltado, né, melhor do que eu fiz. Pararam com as obras e agora eles estão espalhando pela cidade que pararam as obras porque eu denunciei
Veja só, gente, eu vou perder meu tempo de denunciar alguma obra, alguma coisa. Eu sou mãe atípica, eu quero mais que as crianças sejam atendidas. Eu quero mais que o Risperidona não falte na farmacinha. Eu quero mais que o Bera seja liberado para as nossas crianças atípicas. Eu quero que o eletroencefalograma com fotoestimulação seja liberado para as nossas crianças atípicas. Vou ficar perdendo tempo e denunciar? Se você que está com a caneta na mão, você faça o seu trabalho conforme você foi eleita pelo povo para fazer. E a Câmara de Vereadores continua fazendo o que faz de melhor. E isso não é silêncio total. E isso não é só em Campos, né? É Cardoso Moreira. Estou também. Falando de Cardoso. Ah, a senhora está falando diretamente de Cardoso. É. Olha, vamos agora, porque a doutora tem muita coisa para falar e ela vai falar. Então vamos agora ao quadro, Josiel. Caiu na rede. Agora, no Jornal A Voz de Campos. Caiu na rede. Caiu na rede. O assunto bombom vira notícia aqui. Estamos de olho. Olha, quem está com a gente aqui, o Átila Barbosa, mandando um alô aqui. Elizabeth, Michele, Flávia, Gabriela Barros, Laísa Durais e também Leonardo Silva. E a Elizabeth está dizendo aqui, olha, são muitos comentários. Isso aí, doutora. Tem alguém no Instagram, você viu aí? Tem, gente, tem no YouTube. No... 10 segundos para você, No Instagram, Pedro. a gente tem a missionária Paulinha, dizendo que a doutora Ângela é uma mulher virtuosa, de Deus, beijo, inteligente, missionária. muito humilde. Direto de Caxias. Olha só, e o Ulisses Barros também tá aqui. Beijo, Ulisses. Direto de Xerém. Olha, vai deixando os seus comentários aí, as suas mensagens, tá bom? E a gente vai interagindo com você. É muito importante a sua interação. No quadro, Josiel, no quadro de hoje, caiu na rede, Josiel, o escândalo em Cardoso Moreira. Não, Josiel, não é isso? Não, Josiel, aí você tá querendo me parar. Eu parei, Josiel. Agora voltei, Josiel. 20% dos candidatos a vereador são acusados de fraude na cota de gênero. E 8 já foram condenados, Pedro. Pois é, cerca de 20% dos candidatos a vereador em Cardoso Moreira estão envolvidos em investigações por fraude à cota de gênero. Segundo o Ministério Público Eleitoral, 2 partidos registraram candidatas fictícias, apenas para cumprir a exigência de 30% de mulheres na chapa. No MDB, por exemplo, 8 candidatos foram condenados e tornaram-se inelegíveis por 8 anos após uma chapa inteira renunciar antes das eleições. Já no PL, 11 pessoas são investigadas com suspeita de pagamento para que uma candidata desistisse já fora do prazo legal. O MP identificou transações financeiras suspeitas e solicitou uma investigação da Polícia Federal, Germano. E isso aí, Pedro, aonde tudo acontece e o meu computador fecha, mas não tem nada não, Pedro. Já abri de novo. Perfeito. Porque o único vereador eleito entre os investigados, Serginho Maia, do PL, pode perder o mandato. Os partidos negam as irregularidades, mas quem tem esses detalhes e quem vai esclarecer pra gente é ela, a doutora Ângela Campos. Como que foi essa situação em Cardoso Moreira, uma vez que a senhora fez parte do pleito e foi a candidata mulher mais bem votada de Cardoso Moreira, mas pasmem, não entrou. A candidata mulher, você tá prestando atenção nisso? Cardoso Moreira, Cidade Carinho. Cidade Carinho, governada por uma mulher que despreza as mulheres.
É isso mesmo, doutora? Exatamente isso. E a gente trabalha, né, com provas. Eu, enquanto advogada, trabalho com provas. Inclusive, essa semana... Tem prova sobre isso? Claro. Eu até fiz um vídeo, postei em minhas redes sociais, né, fazendo uma crítica, que na verdade é lamentável esse processo, né, do PL, do MDB. É muito triste ver que nós, mulheres, somos utilizadas como manobras para colocar homens no poder. Nós não somos vistas como vozes ativas numa sociedade ou capazes de representar ou enfrentar um sistema. Mas isso não aconteceu em Cardoso, sendo que a candidata principal era uma mulher, doutora. Como isso? Claro que aconteceu. Até isso, por favor. Porque pós-eleição eu recebi uma mensagem da prefeita Jeane, a qual ela utilizou a seguinte frase, eu compartilhei e irei compartilhar esse print a todo momento. Isso já veio a público. Preciso. Tem essa imagem aí, Josiel? Tem essa imagem pra gente mostrar? Não, gente, tem que mostrar. Qual ela simplesmente falou, não tem, eu mando. O qual ela falou que mostrar. Que eu jamais teria... Minha produção, Daniel Braga, boa noite, meu marido Daniel Braga. Tem que mostrar, porque olha só. Se são fatos, fatos não podem ser negados. Não pode ser desmentido. Fato é fato. Não pode ser mudado. E a gente tem que mostrar. Tem que mostrar. Fala, doutora, pode ficar à vontade. E ela, nas suas falas, ela coloca que... Primeiro que era pra eu sumir e sair da cidade, né? E que eu jamais teria voz, vez ou espaço na cidade, carinho. Ela utiliza essa frase. Isso é lamentável, porque a gente vive num país democrático de direito. Hoje, eu quero inclusive mandar um abraço aí pro Danilo Cozendei, né? O único representante da oposição na Câmara de Vereadores. Então, nós temos 8 vereadores que são base do governo e 1 vereador de oposição. Anotou esse nome, filho? E... Cozendei. E isso é lamentável, porque não há um equilíbrio de discussão, não há um equilíbrio ali na pauta para que a gente possa ter, de fato, o povo ser representado. Porque quando eu tenho uma Câmara toda a base do governo, o que vem do governo é sim, sim, sim. Vídeo que aconteceu aí com relação à votação do aumento do IPTU, que a Câmara acreditou no que o procurador-geral disse, votaram e agora o povo está pagando aí o dobro de IPTU. Perfeitamente. Inclusive, a gente vai estar passando essa matéria, né, mais detalhada para as pessoas entenderem o que a senhora está falando sobre o IPTU. Cadê? Põe na tela o print. Aumenta ali aquela frase onde está inveja, o operador. Aumenta ali onde está. Eu acho que é ali que está. Eu acho que vale até a pena ler tudo. Vale a pena ler tudo? Então lê, Pedro. Lê, Pedro, vale pra gente ver se o discurso do procurador-geral condiz com as palavras proferidas, escritas pela própria prefeita. Vai, Pedro. Vamos lá, gente, olha só. Abre aspas para a prefeita de Cardoso Moreira, prefeita caçada Jeane Winkler. Abre aspas. Deixa de ser ridícula e pare de me mandar esses vídeos idiotas. Faz um favor pra você mesma e para de passar vergonha. Você é um ser desprezível, mentirosa, invejosa e ninguém em Cardoso Moreira suporta mais olhar para a sua cara. Você nunca vai ter vez, voz ou espaço na cidade, carinho. Palavras dela. Porque os cardosenses reconhecem quem verdadeiramente se importa com eles e ama essa terra. Ama dando um aumento de 75% no IPTU. É um amor. Pois bem, vamos lá. Continuando as aspas da prefeita caçada Jeane Winkler. Faz um favor para nós e para você mesma. Suma dessa cidade e volte para Campos, de onde você nunca deveria ter saído. Pare de se fazer de vítima de hipocrisia, pois você nunca fez nada por essa cidade, nem quando teve oportunidade. Sempre se preocupou com status, com a sua imagem. Nós duas e toda a população sabemos o quanto custou esses votos para você. E a justiça também, é por isso que ela foi caçada, né? A justiça também. Continua, vamos lá, Pietro. Vamos lá. Só voltar o retorno aqui na imagem. 2 votos foram comprados por R$800, né, prefeito? Tá no processo. Tá no processo? 2 votos. Olha, a gente, votos de candidato, de eleitores meus. Eu acho que o processo deve estar numa altura que a gente precisa, né? Coloca, operador. Vai, Pedro. Vamos lá, vamos voltar.
Sei quantos votos custou para você. Eu sei que deve estar decepcionada, pois o custo foi alto e não obteve resultado, né, querida? Viva sua vida de contos de fadas longe do meu povo, e já que se acha bambambam, doutora que não tem doutorado, vá tentar a sorte. Mas eu tenho mais formação técnica do que ela, né? 2 faculdades, enfim. Quem sabe não consiga, ou vai pro teatro. Uma artista você é. Ou então, termine sua vida como você merece na mediocridade. Que isso, gente? Corta pra cá, operador. Aspas da prefeita Cadê caçada a foto Jeane Winkler? da prefeita? Porque tem gente que não conhece a prefeita Jeane, o operador. Tem gente que não conhece a prefeita Jeane Winkler, lá de Cardoso Moreira. Então a gente tem que mostrar, porque ela é uma figura pública. Essas palavras foram proferidas por ela, a doutora Ângela Campos, uma doutora, especialista em direito, formada, casada, mãe. Avó ainda não, mas é mãe, é irmã, é filha, tem uma família bem constituída, uma base pautada, né, nos seus princípios. E a prefeita de Cardoso Moreira, Jeane Winkler, a tratou dessa forma. Uma mulher. Não tem aquela minissérie de mulher para mulher? É assim que é tratado em Cardoso Moreira. Pasmem! A doutora já vai falar, porque tem aí o que ela citou aqui, o que ela comentou. Moradores de Cardoso Moreira se revoltam com o aumento exorbitante do IPTU. O início do ano trouxe um aumento expressivo no IPTU de Cardoso Moreira, com reajustes que ultrapassam 100%, gerando revolta na população. A medida foi aprovada pela Câmara após a prefeita Jeane Winkler e o procurador-geral do município, Dr. Rodrigo Gentil, prometeram um desconto de 75%, o que não concretizou. A falta de análise dos vereadores e o amplo apoio à prefeita caçada dentro do legislativo são apontados como fatores para a aprovação do aumento, Pietro. Além disso, gente, a gestão municipal enfrenta denúncias de superfaturamento em licitações, como a compra... Nossa, eu fiquei tão chocado que eu até me bananei aqui, olha só. A compra de manteiga por um preço muito acima do mercado é um dos fatos citados. Há também atrasos em pagamentos a fornecedores e aumento de tarifas, levando suspeitas sobre o destino dos recursos. O caso gerou grande insatisfação popular e promete ser um dos principais temas do debate político dentro da cidade. Como isso, doutora Ângela Campos? Eu não estou aqui para falar, né? Eu quis mostrar essa mensagem porque eu acho importante, quando a gente está enganado, a gente tem que ver que por trás de um sorriso fácil, um abraço apertado e um oi, gente, tem na verdade um ser humano, né, que está utilizando o dinheiro público de forma indevida, no mínimo, que tá brincando com o poder público, que tá brincando com o povo, uma vez que coloca ali o seu procurador-geral para ludibriar a Câmara de Vereadores, fazendo crer que haveria, né, a alteração ali na lei e após a alteração, o poder público municipal, o executivo daria o desconto de 75%, ou seja, para equilibrar, e que o IPTU iria ficar mais barato. E na prática, o IPTU mais do que dobrou, a gente vê que de boa fé não tem nada. A gente vê, e aí eu sei que você vai passar o vídeo, eu quero que passe o vídeo, que no discurso do procurador, ele utiliza muitas palavras doces acerca da preocupação da prefeita com o povo, que a prefeita é sensível à dor do povo. Vamos colocar o vídeo então, doutora? Então eu quero ouvir essa sensibilidade, eu quero ouvir, quero ver e quero sentir, porque o povo que vai pagar o IPTU não tá vendo sensibilidade não, porque vai faltar arroz, vai faltar feijão, vai faltar carne. O povo não vai conseguir pagar suas contas para pagar um IPTU superfaturado. Põe na tela, operador.
Em meu nome, em nome dos demais vereadores, convido o nosso excelentíssimo Dr. Rodrigo para representar o Rogiane e também falar um pouco desse projeto para que a população possa entender melhor. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, servidores da casa. Boa noite, doutor Felipe, procurador. Boa noite aos servidores. Boa noite aos ouvintes que estão nos assistindo pelas redes sociais. Esse projeto, ele determina, né, uma redução na alíquota do IPTU para o exercício de 2025. O IPTU, a alíquota de IPTU, ela é fixada com base na planta genérica de valores. Planta genérica esta de 2020, que fixou lá as atribuições, os limites legais lá para fixação e implementação das alíquotas de IPTU. A prefeita, com um olhar sensível para os contribuintes, apresenta este projeto a fim de fixar um redutor de 75%. Então, o contribuinte hoje, após a aprovação desse projeto, vai estar pagando um IPTU com um desconto de 75%. Então, hoje, os senhores, em aprovando esse projeto, vão estar concedendo um redutor na alíquota de IPTU de 75%. Ao contrário, né, do que algumas pessoas podem deduzir, né, que o IPTU está sendo aumentado, entendeu? Este projeto visa um redutor, um desconto de 75%. E caso esse projeto não seja aprovado, vai ficar valendo a legislação prevista na planta genérica de valores lá de 2020. O contribuinte vai estar pagando os 100%. E os senhores, aprovando essa mensagem, vai estar concedendo um redutor de 75% aos munícipes e contribuintes de Cardoso Moreira. Então, o município entende viável, a prefeita sensível com os contribuintes, encaminha este projeto para apreciação dessa casa. Agradeço o esclarecimento. Obrigado, doutor Rodrigo. Olha, tá aí um procurador muito gentil que a doutora precisa, né, elucidar aí essa questão para a gente concluir a nossa participação de hoje, até porque o vereador Matozinho já está nos bastidores aguardando, mas esse momento é seu. Esse momento é seu. Como fica? Qual o impacto, né, dessa atrocidade no aumento no imposto que ninguém tem como fugir dele, e o não pagamento implica em sérias situações e questão para o contribuinte, doutora? Quero mandar uma boa noite, né, pro doutor Rodrigo Gentil. O conheço, né, como advogado, fomos colegas de porta, né, de escritório. Conheço o trabalho técnico dele e sei que ali ele estava fazendo o que foi mandado fazer. O que ele é pago para fazer. Então, vou separar, né, uma coisa da outra. Mas, todavia, de olhar sensível, a prefeita não teve nada. Ele falou ali por diversas vezes sobre redução. Aliás, se a gente parar para ouvir o vídeo, a gente só ouve essa palavra, redução, 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 e levou a Câmara, né, a crer que haveria uma redução. Agora eu vou voltar a pergunta aí para os internautas cardosenses. Houve redução no IPTU ou houve um aumento? Tá ali. Põe na tela, operador. Põe na tela ali. De R$ 461,31 para R$ 868,94. Pasme, isso senhor. É redução ou isso é aumento? Então, vamos fazer uma analogia aqui na frase dele? Se a prefeita, com seu olhar sensível, iria fazer a redução,
mas na verdade houve um aumento. Então, peraí, qual é o olhar da prefeita? Não é um olhar de sensibilidade, não, gente. E a população está enxergando isso. É um olhar de quem está ali para usar o povo. Aquilo ali é real, eu falei doutora? Isso em 2023 e 2024 e torno a falar em 2025. Porém, as minhas falas serão muito curtas, porque a prefeita já foi cassada em primeiro grau, já tem um parecer da Procuradoria-Geral, ou seja, do MP lá do TRE, no sentido de manter a cassação. É questão de tempo. Só que agora a máscara começa a cair. O povo só vai começar a enxergar quando começar a doer no bolso. E isso é muito triste. E eu faço um apelo aqui para a Câmara de Vereadores que possa defender o povo. É questão de tempo até mudar, até ter uma nova eleição em Cardoso Moreira, mas defendam o povo, porque o povo precisa de vocês, porque vai doer no bolso deles. A população é pobre, a população é carente. Nós temos um índice altíssimo de cardosenses que sobrevive simplesmente de Bolsa Família. Essas pessoas não têm condição de pagar altos impostos, altos tributos, não têm condição de pagar um IPTU deste tamanho. Parece que está no desespero, que agora precisa fazer uma arrecadação máxima. Não sei porquê, né? Talvez tenha que pagar algumas contas muito altas, né? Não sei. E aí tem que arrecadar muito, muito. Só que quem paga a conta é o povo. Agora, doutora, pra gente resumir a sua participação, tudo isso que está acontecendo, essa indignação da senhora, que a indignação da própria população, se deu por conivência da Câmara Municipal. Agora, pra senhora dar suas considerações finais, fala pra gente se a senhora acredita que a justiça vai ser feita em Cardoso Moreira com esse escândalo, né, da cota de gênero, esses 8 vereadores que já foram condenados, aqueles que estão sendo investigados. A senhora acredita que vai ser feita justiça na Câmara de Cardoso Moreira? Germando, eu quero pontuar aqui, porque a gente já está finalizando. Toda a minha luta nunca foi uma luta pessoal, ao contrário do que se tentam vender na cidade. Vou sempre respeitar a Jeane Winkler como mulher, embora ela não me respeite. Mas isso diz respeito ao caráter dela, o qual estamos vendo que tem falhos, graves defeitos. Sempre vou respeitá-la como mulher, como filha, como irmã, como esposa. Porém, como prefeita, ela tem falhado gravemente. Eu tenho que ressaltar que as chapas, né, o MDB já foi condenado, o PL está indo para o mesmo caminho. Esses 2 partidos pertenceram em determinado momento, eles vieram oriundo, né, do pré-candidato Neto Sardinha, qual bateu nela de todas as formas, depois por uma aliança política do seu deputado, e a prefeita hoje faz parte da base governamental, levou consigo seus aliados políticos, ou seja, esses 2 partidos pertenceram à prefeita. Então, a forma que foi montada, até com relação às investigações, com relação às condenações, ela também tem responsabilidade de forma indireta e direta. Inclusive, o Neto Sardinha, que hoje faz parte do governo dela em alguma secretaria, que eu não me recordo qual. Educação. Ele era do PL, ele era o candidato a prefeito do PL, que é o partido hoje que está sendo, né, cassado, não é isso? Exatamente. Eu não conheço a pessoa do Serginho, né? Não posso falar da pessoa do Serginho, tá no início aí do seu mandato. Eu sou muito pontual e muito verdadeira, né? Eu não coloco tudo no mesmo saco, no mesmo balaio. Mas eu acho que o povo que está sofrendo, né? Está sofrendo agora com relação às altas contas para serem pagas. Está sofrendo porque está faltando recurso, porque está pagando uma manteiga aí R$36. Pasme. Eu não sei que manteiga cara é essa, mas está pagando. Então, aí gasta-se dinheiro desnecessário em determinados itens superfaturados, mas falta pro remédio. Falta pro Risperidona, pro filho autista das mães atípicas.
Faltam remédios básicos. Eu lembro que a pauta era: o básico não pode faltar, o extra básico dá-se um jeito. Não, mas falta o básico. Falta dipirona no hospital. Entende? Então, assim, é uma gestão que, sinceramente, se perdeu. E o povo agora está começando a entender, porque o povo está sofrendo. Não precisávamos chegar a esse ponto, não precisávamos chegar ao sofrimento, mas infelizmente estamos. E a justiça? A justiça, ela não quer saber da política, ela quer saber dos fatos, ela quer saber do crime, quer saber da legalidade. Ela sim, ela é imparcial. Por isso nós temos uma decisão com relação à prefeita Jeane, por isso nós temos uma decisão com relação ao MDB e por isso que nós estamos caminhando também para uma decisão com relação ao PL. E aí, gente, não é nada com relação à doutora Ângela, é a justiça sendo justa, porque onde há corrupção, onde há ilegalidade, haverá justiça para coibir. Perfeito. 1 minuto para a senhora dar suas considerações finais e me responder junto agora para o Executivo. Eu perguntei sobre o Legislativo. Com relação ao Executivo, existe uma ação contra, né, a prefeita Jeane Winkler, aonde supostamente há irregularidades ou crimes cometidos, né, por ela. A senhora acredita que a justiça será feita e ela será condenada e afastada do cargo? 1 minuto, doutora. Deixa eu te corrigir. Na verdade, há 4 ações movidas contra a prefeita Jeane e a vice Neriete Navarro, as quais estão sendo apuradas ali irregularidades, né, durante o período eleitoral, né? Está se investigando ali abuso de poder político e econômico. Porém, dessas 4 ações, apenas a que eu movi, apenas a que eu fui vítima dela, que foi julgada. Foi julgada, ela recorreu. No recurso, já teve um parecer no sentido de manter a decisão de primeiro grau, ou seja, manter a cassação, tá? Mas há outros 3 processos. Entendam, a prefeita Jeane, ela não está sendo investigada apenas pelo processo que eu movi. Tem mais 3. Do Ministério Público. 2 do Ministério Público e 1 do Partido Republicanos. Então, são muitos indícios graves. E a gente tem que começar a olhar para uma campanha, olhar para uma política, olhar para uma gestão com um olhar mais sério. A senhora que não dá para brincar com o dinheiro do povo. A senhora acredita que a justiça será feita lá? Sem sombra de dúvida. Doutora, muito obrigado por sua participação. Pena que a gente hoje está numa edição toda especial. A gente fez questão que a senhora viesse aqui e nos sentimos honrados com toda a explanação, com todas as informações que contribuiu e muito para o nosso país. Porque essa situação acontece em todo o país. Uma cidade, Carinho, governado por uma mulher que despreza as mulheres. E, infelizmente, não sou eu que estou dizendo isso, foi isso mostrado nessa participação toda especial da doutora Ângela. Uma coisa era me desprezar, outra coisa era desprezar também as mulheres que pertenciam à nominata, né? Tudo foi mostrado. Tudo foi mostrado. Provado. E a gente vai continuar mostrando, porque não parou aqui. Pietro Souza vai estar em Cardoso Moreira investigando essa situação com a equipe de reportagem. Vai invadir aquela câmera no bom sentido, porque a casa é nossa, apesar de não sermos de Cardoso, mas somos imprensa, né? Isso. Tem a liberdade de imprensa. Cidadãos também, né? Exatamente. E vai trazer mais informações e serão tornados a público. Pedro, vamos ao comercial e a gente volta no segundo bloco com o vereador Rogério Matoso. Doutora, até a próxima, viu? Muito obrigada. Já deu tudo certo. Obrigada pelo espaço, um abraço para todos que estão acompanhando. Obrigada, Pietro, obrigada, Germano, Josiel, obrigado pelo carinho. Até a próxima, que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe a Campos Goytacazes, Cardoso Moreira, que Deus abençoe todo o nosso estado do Rio de Janeiro. Coagro e Insano, a gente volta já. 1 minuto.